dando continuidade, né, no nosso pensamento, aí nós vamos para a segunda Revolução Industrial. A partir do final do século XIX, período conhecido como a fase da livre concorrência, fica para trás o capitalismo, se torna cada vez menos competitivo e mais monopolista, né? Então, é nesta fase que nós temos que entender o que é competitivismo e o que é monopolismo. O capitalismo competitivo é onde as fábricas, as lojas, elas estão competindo aí por um espaço, os clientes estão tentando oferecer o melhor produto, né? Eles estão aí dividindo o espaço com outras maneiras de comércio. E nesta transição, a partir da segunda metade do século XIX, começa agora a ideia de que principalmente os países, vão pegar um contexto geral dos países, eles precisam dominar a economia. Vocês vão entender isto quando estivermos estudando a segunda Revolução Industrial, bem detalhadamente, lá no nono ano. Então, os indivíduos, os países, eles vão fazer o seguinte, eles vão dizer, nós temos mercadorias, nós temos produtos e nós queremos que os outros países, eles comprem só da gente. Então começa uma relação de que eles precisam fazer relações e precisam conquistar muitos outros países, muitos outros territórios para poderem ter este monopólio. O que é monopólio? É um poder de um, né? Então, ou seja, onde ele possa conseguir dominar ali as vendas dos produtos em determinada região e só ele seja consumido. Se a gente pegar, por exemplo, quem é que está distribuindo a internet em Bananeiras, né? Nós vamos ver que dentro de Bananeiras em si só tem uma distribuidora de internet. Então ela é monopolista, ela está monopolizando aí o comércio dentro de Bananeiras, né, da internet. Mas se abre uma outra fornecedora de internet, um outro provedor de internet, então ela deixa de ser monopolista, né? E ela vai ter agora que dividir o espaço, o poder de comércio, de vendas com esta outra distribuidora, esta outra fornecedora de internet. Eu já expliquei, inclusive, isso em um evento, em uma aula da gente, né? Eu havia dito para vocês, se o indivíduo ele chega, né, e ele abre uma loja de um produto, conhecendo que nesta rua só ele vai vender este produto e que as pessoas vão comprar nesta loja, porque aonde eles podem encontrar esses produtos, a qual a loja que abriu nesta rua está vendendo, eles só vão encontrar distante, então mais perto é a dele, ele pode vender pelo valor que tiver. Mas se abrir outra loja, né, ele vai ter agora que diminuir o preço, porque a outra loja pode oferecer estes mesmos produtos que esta primeira loja está oferecendo por um preço menor. E além de ser um preço menor, de melhor qualidade. Então, para ele não perder cliente, vai ter que diminuir também o valor ou entrar em acordo com essa outra loja para que os clientes, né, decidam a partir do conforto ou a partir da qualidade dos produtos que eles estão vendendo. Mas para isso eles vão investir em propagandas, eles vão investir aí em outras relações, até mesmo com os grupos políticos, eles vão financiar um vereador, vão financiar aí a campanha de um prefeito para que o prefeito ou o vereador favoreça eles numa licitação para vender esses produtos para as escolas, para as secretarias, né? Então, eles vão criando as relações e vai vencendo aquele que conseguir melhor fazer isso, né? Aquele que conseguir melhor conquistar os espaços. Dentro dessa lógica, os países a partir da segunda metade do século XX também vão fazer isso.
mas de uma maneira mais forte, né? Eles vão adentrar determinados países e vão até mesmo chegar a forçar esses países colonizados a comprarem os produtos exclusivamente de suas metrópoles. Então, nós vamos criar esta característica da segunda revolução industrial, onde o capitalismo ele deixa de ser um capitalismo competitivo e ele passa a ser um capitalismo que realmente de dominação, de monopólio. Um exemplo disso é a própria Coca-Cola. Eu já trouxe isso para vocês, né? Quando a Coca-Cola ela é criada, a fórmula dela ela é criada, principalmente por um farmacêutico, tá lá, né? O cara vai cria a marca, a Coca-Cola. No início ela não vai agradar, mas depois ela se torna um fenômeno de venda e ela consegue, ela vai adentrar assim em outros países, uma questão mundial muito forte e ela vai conseguir dominar o conceito de consumo, né, dos produtos da Coca-Cola. Hoje a principal concorrente da própria Coca-Cola é a Pepsi, né? Quem toma Coca-Cola e Pepsi acha até mesmo pode fazer uma comparação da qual é a melhor. Há uma diferença, inclusive a fórmula da Coca-Cola ela é guardada em segredo, ou seja, são as pessoas que sabem a fórmula secreta da Coca-Cola são pouquíssimas. Pouquíssimas mesmo, é bem restrito a 2 ou 3 pessoas, eu acredito que no máximo. Então, para você ver como funciona. E esses capitalistas, né, nesta nova forma de pensar, a partir da segunda revolução industrial, os indivíduos ou as empresas, ou os países vão fazer o seguinte, dominar aquele comércio onde aquele produto, né, ele está conseguindo dominar. Então você vai lá e aquela empresa ela está vendendo produto onde é muito consumido e a empresa vai e compra esta outra empresa e incorpora seus produtos. Aí nós vamos ter a criação das multinacionais. Né? Nós vamos ter a criação de vários tipos de empresas com várias estruturas, com várias complexidades dentro desta revolução industrial. Vocês estudam isso mais direitinho em geografia, por exemplo. Mas nós temos este processo, né, da revolução industrial. Aí, nesta época, o Império Alemão surge como a grande potência industrial. Com a abundância do minério de ferro e uma cultura milenar, os alemães, capitaneados pela Prússia, fazem reformas políticas e econômicas que vão unificar o país e adotá-lo de uma indústria poderosa. Né? Aqui a gente já está estudando aí 2 quebras, que a Inglaterra ela vai ficando para trás diante aí do avanço do poder econômico da Alemanha a partir da mineração do ferro. Vocês só vão compreender isso lá no 9º ano, né? Porque é a partir daí que começa a se intensificar as relações e acaba culminando na Primeira Guerra Mundial. Então é por isso que nós temos que ir com calma para entender esse assunto. Eu só estou detalhando aí as consequências da Primeira Revolução Industrial, que são as suas fases, né? Que nós compreendemos. E dizer que esta revolução industrial ela ainda não parou, né? A verdade é essa, tudo está conectado, tudo tem as suas rupturas, é óbvio, é claro, né? Os eventos ali dessa primeira revolução industrial não são os mesmos de agora, mas é a partir desta revolução que o nosso mundo ele começa a se compor da maneira que nós o conhecemos, né? Aí, desde então, se estabelecia as bases do progresso tecnológico e científico. Então, a partir da segunda revolução industrial, que a tecnologia e a ciência elas vão começar a andar de mãos dadas, onde a tecnologia ela vai ser um produto da ciência. Então, os capitalistas vão
começar a investir cada vez mais, principalmente os países, a cada vez mais em pesquisa, a cada vez mais em inovação, para que todos os produtos que sejam desenvolvidos, ou todo o conhecimento que seja desenvolvido pela ciência, comece a se transformar em tecnologia para o uso, para o desenvolvimento aí da indústria e, consequentemente, para a produção, né? Então, nós vamos ter esta também característica, visando a invenção e o constante aperfeiçoamento dos produtos e técnicas para melhor desempenho industrial, né? Então, por exemplo, também é a partir dessa fase que vários outros produtos começam a ser popularizados, como o liquidificador, como a geladeira, como o ventilador e assim por diante. Eles vão fazendo testes, eles vão fazendo pesquisa, eles vão fazendo, olha, as pessoas, a maneira como esses indivíduos vão pensar as pessoas sofrem de calor, então, para passar o calor, elas se abanam. E se nós criarmos um motor e este motor ele puder provocar o vento para refrescar as pessoas. Então eles vão lá, criam um motor, põem dentro de uma caixa, né? Eles vão estudar aí a partir da física, a partir da química, ou a partir da eletricidade, como este motor funcionaria, e eles inventam aí o ventilador, a mesma coisa, o liquidificador. As pessoas para tomar um suco, um exemplo, elas precisam espremer na mão a fruta e tal. E se nós criarmos uma coisa, um aparelho que possa fazer tudo isso, né? Aí ela só possa botar ali a polpa da fruta e transformar no líquido, no suco. Então tudo isso vai ser pensado a partir da segunda revolução industrial, né? Tipo, a partir da primeira, mas consequentemente vai ter uma intensificação maior a partir da segunda revolução industrial, né, a segunda fase. Então, eles começam a ampliar e começam a ter aí as lojas de produtos de eletrodomésticos, né, onde tende a facilitar a vida da dona de casa, que também é uma relação, é um status que começa a ser criado para as mulheres dentro da sociedade, e também a sociedade começa a se modificar a partir disso aí. A energia elétrica começa a ser popularizada, né? As pessoas começam a ter aí o desenvolvimento, o uso, o consumo da energia elétrica dentro de suas casas e assim por diante, gente. Aí abriam-se as condições para o imperialismo colonialista e a luta de classes, formando os bases do mundo contemporâneo. Então, aqui mais uma vez eu volto, né? Essa é a ideia, essa expectativa aí que a Revolução Industrial vai proporcionar, que primeiro, né? O imperialismo nacionalista é onde os países da Europa vão tentar dominar o mundo, né? Não é aquele, para deixar claro, não vai ser de maneira como nós assistimos no filme, né? Onde essa dominação é malvada tal. Ela vai ter os seus pontos negativos. Na verdade, eu só vejo ponto negativo. Mas a questão é que esses países eles vão dizer o seguinte: olha, eu preciso conquistar mesmo, né? Alcançar o maior território possível onde eu possa alcançar para que os produtos que são desenvolvidos no meu país, eles sejam consumidos nesse país. Eu vou dar um exemplo. A Inglaterra, dentro da divisão, né, ali do continente africano, ela vai dominar algumas áreas, onde ela vai chegar para esta população africana e vai dizer: a partir de hoje sou eu que mando. Ela faz a relação com os líderes desses territórios africanos e a partir daí ela vai dizer: agora sou eu que mando, você só vai comprar produto da gente, né? Você só vai comprar mercadoria para a gente, você só vai vender com a gente, você só vai comercializar com a gente. Então isso é o que nós chamamos de monopolizar a economia, né? Então, nesse país a qual a Inglaterra adentrou, os indivíduos têm que falar o inglês, os indivíduos têm que começar a se comportar como
ingleses. Se nós pegamos o conceito, né, dessa ideia de colonialismo, nós entendemos aí que hoje não está tão diferente. Por exemplo, a disciplina que se é falado ou se é aprendido dentro das nossas escolas é o inglês. Por quê? Agora, porque nós estamos na ideia que somos nós que temos que aprender a falar o inglês para conversar com os indivíduos de língua inglesa, como os britânicos ou os estadunidenses, né, ali. Mas se vocês me perguntarem se nos Estados Unidos as escolas públicas de lá, ou as escolas, elas são obrigadas a ofertar o curso de português para comercializar com a gente ou para a entidade, não. Eles não são obrigados, porque a ideia é que eles são os países superiores que dominam a gente. E o nosso país, para manter relações comerciais com esses países, né, o Brasil acaba adentando ou criando leis para fazer com que nós, brasileiros, aprendamos uma nova língua que seja exclusivamente o inglês, sendo que do outro lado, já próximo da gente, os nossos países vizinhos são de língua espanhola. E nós não questionamos, por exemplo, porque nós não temos na disciplina oficial de língua estrangeira o espanhol. Por que nós não temos um professor de espanhol, já que os nossos países vizinhos são de língua espanhola? Então começa esse critério da relação, só para a gente entender o que é colonialismo e o que é imperialismo, né? Então são impérios econômicos, onde eles vão abranger várias áreas, vários países, e a partir daí estabelecer as suas relações comerciais de dominação, onde os países dominados vão ser obrigados a comercializar, a vender as suas matérias-primas e a comprar os produtos produzidos por esses países apenas com as suas metrópoles. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre este tema, vocês entrem em contato comigo, já que ele é um pouco complexo para se entender assim a longa distância, mas eu espero estar sendo bem claro. Nós temos aqui a terceira revolução industrial, né? Que ele é o ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia. Teve início em meados do século XX, por volta de 1950. Aqui é importante falar que nós já estamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial nessa terceira revolução industrial. Houve aí a detonação da bomba de Hiroshima. Para muitos filósofos, historiadores, sociólogos, a partir de 1950 há o que nós começamos a chamar de pós-modernidade. É como se as nossas relações também começassem a se modificar a partir daí. Esta pós-modernidade ela começa a levar as pessoas para uma vida de imediatismo, a uma vida de consumismo, onde as pessoas consumem muito sem necessidade. Por exemplo, você vai estar sendo estimulado a comprar roupa uma vez por mês, uma vez por semana, o tempo todo, e às vezes você não tem necessidade. E também as relações sociais elas começam a se modificar neste período. As relações sociais elas começam a ficar cada vez mais distantes, onde os indivíduos vão procurar aí um distanciamento maior do outro, onde as relações que tem um pensador bem interessante desta fase, que é chamado o Bauman, né? Bauman ele vai dizer que a pós-modernidade ela é como se fosse algo líquido, onde escorre por nossas mãos. Então o tempo ele vai escorrer por nossas mãos, o tempo ele vai passar aí de tipo, nós não temos mais uma organização de tempo, nós não temos mais uma organização de relações, tudo
está passando de maneira rápida, tudo está passando de maneira instantânea, né? Nós conhecemos uma pessoa aqui, mas depois nem sabemos mais o nome dela porque já passou. Nós vamos para uma festa, vivemos, curtimos, depois não importa mais porque o momento foi aquele. Então, tudo isso, né, quando vocês estiverem aí, a gente debate melhor, já no ensino médio, essas relações, vocês vão entender, e principalmente quando vocês estiverem mais velhos, vai ficar mais fácil de entender esses conteúdos. Então, a terceira revolução industrial, o doce, né, a terceira fase da revolução industrial, eu trouxe para que a gente tenha uma ideia do que ela foi, né? Então, esta permitiu o desenvolvimento da informática e a automação das indústrias, né? Então a informática ela vai ser aí um grande passo também, porque começa o uso de computadores das empresas, né? O computador está se desenvolvendo, tipo a organização ela se modifica. E nós temos aí a indústria também se modificando, as relações da indústria se modificando, várias outras profissões começam a ser criadas com o uso desse computador, né? Então os registros passam a serem guardados de maneiras diferentes. Então a gente tem aí esta dinâmica. Lembrando, né, que em 1950 a gente ainda não vai ter o que chamamos de internet. Nós não temos aqui uma internet como hoje nós conhecemos, né? Então a internet ela já é uma coisa mais presente, mais da atualidade, mais contemporâneo. Eu acho que o máximo que ela tem em si é 20 a 30 anos. Então a internet aqui ela ainda não é o ponto, né, dessas relações. Deste modo, as indústrias foram dispensando a mão de obra humana e passaram a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. Então, eu vou passar para vocês um vídeo sobre sobre como funciona, e dentro deste vídeo vocês vão me responder depois uma atividade. Como esta mecanização ela funciona. Então, tudo é programado. As empresas, as indústrias vão depender cada vez mais de máquinas mais rápidas, com a capacidade de produção maior. Então, os indivíduos que começam a ser contratados a partir de 1950 nas indústrias são aqueles indivíduos formados exclusivamente para operarem este tipo de aparelho. Então, este tipo de máquina. Então, a gente vai ver aí, né, dentro deste processo da terceira revolução industrial, a programação dessas máquinas. Então, o computador ele começa a programar, a máquina ela vai produzir uma quantidade de produtos num dia, com a quantidade de material, então tudo vai ser mais controlado e ela vai consumir uma quantidade de energia diária e ela vai precisar no máximo 1 ou 2 pessoas para operá-la. Então nós temos aí uma nova relação se constituindo a partir de 1950. O trabalhador intervia como supervisor ou em apenas algumas etapas da produção, né? Então, o único momento onde o trabalhador começa a ser considerado é para operar determinadas etapas onde a máquina até aí não tinha alcançado ou não tinha chegado. Aonde ela fosse, por exemplo, só o ser humano fosse capaz de fazer aquela função, aquele acabamento, aquele momento ali da produção. Então as máquinas elas vão ocupando de maneira maior esses espaços e consequentemente a relação entre trabalhador e máquinas também se modifica, né? Porque se notarmos é um novo contexto diferente do início da primeira revolução industrial. Aí essas fases de novas descobertas caracterizou a terceira revolução industrial, a revolução informática ou tecnológica. E nós vamos ter aqui a revolução industrial no Brasil, né? Enquanto na Inglaterra, no século XVIII, acontecia a revolução industrial, o Brasil ainda era colônia portuguesa, estava longe do processo de industrialização. Então, aqui no Brasil não aconteceu este processo
como aconteceu nos países, estava acontecendo nos países da Europa, né? O país ainda era uma colônia, ele ainda era explorado por Portugal, o país não tinha nenhuma constituição, não tinha imperador, não tinha nada, né? Então, tudo que era produzido aqui era para a riqueza de Portugal. Aqui vamos dizer que funcionava apenas com a nossa roça, né? Onde nós plantamos e o milho a gente tira e leva para casa. Então, a nossa casa seria Portugal, a nossa roça seria o que o Brasil era. E não há um processo de utilizar, uma ideia de utilizar o Brasil para criar indústria, para gerar empregos, para trazer máquinas para cá. Então isso começa a se modificar, né, a partir do segundo reinado. Isto é o mais importante de ser dito. E o segundo reinado vocês também vão, ainda este ano, se der tempo, a gente vai entender o que foi isso, o que no momento do país, né, o primeiro e segundo reinado. Após a independência, houve apenas iniciativas isoladas em instalar a indústria no Brasil. No começo do século XX, fábricas têxteis principalmente surgiram em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então aqui vocês só vão entender a partir do nono ano, mas é bom frisar algumas coisas, que no Brasil as primeiras indústrias ainda, né, no século XIX elas começam a surgir, mas não vão ser suficientes para modificar essas relações comerciais e econômicas dentro do país. Só a partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, que as coisas começam a andar com a República, o que vocês também vão entender aí já do final do ano letivo para o início. Temos que seguir as etapas para que vocês compreendam os assuntos todo direitinho, né? Então, veja que 2 séculos depois é que o Brasil começa a se industrializar, a pegar tudo que já era desenvolvido ali nos outros países. Aí, professor, mas o Brasil, ele tinha... Aí, como ele fazia para produzir? Ele tinha os seus estilos de produção, mas tudo que era consumido pelo brasileiro, por exemplo, ou ele era feito de forma artesanal, né, por indivíduos que tinham os conhecimentos, que poderiam produzir em suas casas, ou eles vão começar a comprar desses países que que já são industrializados. Então, para isso vai depender das relações que os imperadores e que os presidentes antes de Getúlio Vargas eles vão estabelecer, como por exemplo a Inglaterra, a Alemanha. E um dos motivos para o fim da escravização aqui no Brasil, da escravidão aqui no Brasil, é exatamente já na metade do século XIX, quando a Inglaterra ela se nega a fazer acordos com o Brasil, porque o Brasil ainda tem mão de obra escrava. Ela, tipo, é o país que ele ainda tem escravos para a produção aí de suas matérias-primas, como o café, como o tabaco, como o açúcar, enquanto os outros países eles já não utilizam mais a mão de obra de pessoas escravizadas, mas eles já pagam a essas pessoas para que essas pessoas possam trabalhar para elas. Então, há esta contenda que vocês também vão entender já no final do ano, mas é importante ressaltar aqui. Aí, nós vamos ter aqui, durante o governo de Getúlio Vargas, como falei para vocês, a centralização do poder do Estado Novo criou condições para se iniciar seu trabalho de coordenação e planejamento econômico. Vargas pôs ênfase na industrialização por substituição da importação, né? Então Vargas vai ser o presidente a partir de 1930, que ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos um país imenso, um país grande, um país que podemos
plantar, colher, fazer um monte de coisa, em vez de a gente pegar a nossa mercadoria, vender para os países de fora, para depois comprar as mercadorias que eles produzem com a nossa matéria-prima, porque nós não produzimos a nossa própria matéria-prima e a partir da nossa própria matéria-prima nós não começamos a produzir os nossos próprios produtos que nós vamos consumir aqui e, consequentemente, começamos a vender esses produtos produzidos no Brasil com esses países também, porque esses países não começam a consumir os produtos produzidos por nós. Então, Vargas ele tem esse site, né, essa sacada, e ele começa aí a fazer essa industrialização. É o que nós discutimos aí no nono ano e vocês vão entender o que vai levar Vargas a tomar essas posições. Então, gente, esta foi as aulas, né? E continuando, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 e 1945, trouxe uma desaceleração para a industrialização no Brasil, uma vez que interrompeu as importações de máquinas e equipamentos. Então, a Segunda Guerra Mundial, né, ela vai começar a friar aí o processo de industrialização, porque o mundo está abalado, né? O mundo ele está sofrendo uma guerra de proporções desastrosas. As economias do mundo inteiro estão paradas, então não tão diferente seria o Brasil, que está começando a ter as suas primeiras... aliás, está começando a se industrializar agora, a economia não vai ser não tão forte, assim, ao ponto de segurar dentro da Segunda Guerra Mundial, e este processo de industrialização, né, ele começa, já que muitos países, da onde vem, já que muitos países de onde vem essa mão de obra, aliás, essa mão de obra não, as máquinas que o Brasil comprava estavam em guerra e não estavam produzindo essas máquinas, então não tem como você criar uma fábrica sem as máquinas, já que os países onde você comprava as máquinas, eles não estão produzindo por causa da guerra. Então, o Vargas vai ter esta... Aliás, não só o Vargas, mas o Brasil, com a Segunda Guerra Mundial, vai ter esse choque. Mesmo assim, o Brasil, através de acordos com os Estados Unidos, consegue fundar a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941 e a Usiminas em 1942. Após o conflito, o Estado retornaria suas atividades de investidor e impulsionaria a criação de indústrias como a Petrobras. Então, nós vamos ver aí que já dentro da Primeira Guerra Mundial já começa a criação das primeiras estatais. O que são estatais? São empresas criadas pelo governo para aí ofertar, né, produtos para a população, né, para que estas estatais comecem a gerar lucro também para o governo. Então você não tem os burgueses, uma empresa dos burgueses, você tem uma empresa do Estado. E se é uma empresa do Estado, é a empresa do povo, subentende-se que seria isso, né? É uma empresa que ela está a serviço do povo. E depois a Petrobras em 1952, que é a nossa produtora de petróleo, onde ele vai aí, né, dentro dos mares, buscar o petróleo para formar riqueza. E hoje ela, até em 2016, antes do golpe da presidente Dilma Rousseff, a Petrobras era uma das maiores empresas de petróleo do mundo, né? Onde o petróleo, ele inclusive, ele tinha aí a exploração, que nós também vamos debater isso no nono ano, e a exploração do petróleo era revertida em alguns benefícios aí para a saúde e para a educação. Esse dinheiro que era lucrado, né, pela Petrobras, ela acabava sendo revestido aí em políticas públicas de assistência à saúde e educação, mas isso aqui é um debate para outro momento, né? Então, é só recapitular. Aqui nós temos as referências, né, utilizadas com vocês. Algumas das referências, não estão todas, são só as básicas que eu coloquei, e eu espero que vocês
tenham entendido esse assunto. Se tiverem dúvidas, por favor, né, entrem em contato, falem comigo. Nós, consequentemente, vamos passar mais algumas semanas, neste processo das aulas online. E a aula de hoje ela falou, só para recapitular, sobre as fases da primeira revolução, onde a primeira fase é o que nós estávamos estudando, onde tudo começa a ser organizado, há a divisão entre burguesia e operários, há aí uma mudança dentro da sociedade. A segunda já é a ciência, desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo a indústria, desenvolvendo o consumo. A terceira são relações que mudam, com o uso da informática dentro das empresas, dentro das indústrias. Há aí um processo de produção a partir das máquinas, onde os operários só vão produzir o necessário. E é uma fase que dizem que há uma possível quarta fase, só para não perdermos a linha do raciocínio, que é a fase agora virtual, que é um outro conceito que eu não, se eu não me engano, que é dada a essa fase, que é quando nós estamos as tecnologias cibernéticas, onde as tecnologias aí com o uso da internet, com o uso de vários outros aparelhos, elas também estão modificando as relações de trabalho. Então, eu posso produzir alguma coisa, eu posso fazer um trabalho de casa, o office home, por exemplo, ou seja, o trabalho em casa, ele tem esta característica. Então, principalmente a pandemia, ela escancarou isso, que nós podemos criar novas relações de trabalho, novas relações de aprendizado, novas relações de comunicação. Então, nesta quarta fase, por exemplo, as relações dos indivíduos mudaram, você não precisa ir para a casa de uma pessoa para saber dela, você pode mandar uma mensagem pelo celular ou pelo WhatsApp, você não vai ler livros e livros para entender um assunto, você pode pesquisar na internet, se só é você que tiver a curiosidade. Você não pode, se você quiser, você não vai mais numa loja comprar, você pode comprar o produto na internet e receber em casa. Então, há uma relação toda sendo modificada que este debate eu gostaria de fazer com vocês na sala de aula, mas infelizmente não foi possível. Então, esta foi a aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço e até mais.